Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por gentileza, em Marcos capítulo 14. Seguindo a série de exposições do Evangelho de Marcos, um tema para essa mensagem é: eu jamais conseguiria sem Cristo. Nós vivemos no meio de uma geração que fala que você tem que acreditar muito em você. Mário, dá um pouquinho de retorno na voz aqui, por favor. Nós vivemos numa geração que as pessoas falam assim: você tem que acreditar em você, acredite em você. E eu acho que, de certa forma, é importante, porque existem situações que a gente precisa confiar mesmo, confiar que a gente vai conseguir, ter uma autoconfiança. A pessoa que não tem confiança em si mesma, normalmente ela sofre. Então nós precisamos confiar sim em nós mesmos, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque essa autoconfiança é um problema. Ela às vezes extrapola. Você às vezes acha que você consegue demais. Eu costumo dizer isso, e falo isso com propriedade, porque eu sou músico. Tem pessoas que falam assim: eu um dia vou aprender a cantar. Irmãos, por experiência própria e por ver situações, tem gente que nasceu desafinado e vai morrer desafinado, a não ser que Jesus faça um milagre. Mas eu nunca vi. Então, assim, Deus é poderoso para isso? É. Mas, seguindo a série de exposições do Evangelho de Marcos, nós estamos na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, em que Jesus vai ser levado à cruz do Calvário. Nós estamos caminhando para a cruz. Mas nós leremos a partir do verso 27. Marcos capítulo 14, verso 27. Vamos ler? Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Só até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui. Te damos graças por todo o seu cuidado. E nós pedimos ao Senhor que nos abençoe por meio da tua palavra. Que ela sirva como espada para nos transformar. Que ela sirva como instrumento do Senhor para nos edificar através desse texto. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a discernir o certo e o errado. Ajuda-nos a discernir o que o Senhor quer de nós, aonde o Senhor quer que nós cheguemos, aonde o Senhor quer que nós confiemos e aonde o Senhor quer que nós tenhamos autoconfiança. Ajuda-nos, Pai, a compreender qual é a tua palavra. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cale a voz dos falsos profetas. São tantos espalhados. Eu ouso dizer até que são a maioria daqueles que falam, infelizmente. E que em nome de Jesus o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir apenas a tua voz. E quando essas falácias forem ditas, que nós possamos refutar na mesma hora e desprezar isso, e não deixar isso tomar lugar no nosso coração. Te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. No dia 25 de outubro de 1964, aconteceu algo inusitado no esporte americano, chamado futebol americano. Quem aqui conhece um pouco de futebol americano? Poucos, né? E o que aconteceu foi o seguinte: se você não sabe muito sobre as regras, sobre o futebol americano, a gente está junto. Mas algumas coisas eu sei, porque de vez em quando eu ainda assisto. Mas, futebol americano começa assim, acontece assim. O time tem o objetivo de deslocar do seu campo e chegar no campo do adversário. Isso são algumas jardas, eu vou explicar um pouquinho disso. Mas o time ele tem o objetivo de sair do seu campo e chegar na end zone, na zona final, como gol do adversário. Para nós que entendemos de futebol, brasileiro entende um pouquinho, né?
E o time que consegue fazer esse percurso, o jogador corre com a bola na mão e chega lá do outro lado, ele ganha, ele faz um ponto chamado touchdown. E ele ainda tem um ponto extra, que é um kicker. Vem uma pessoa específica para chutar a bola, um para a bola, o outro chuta. Se ele conseguir acertar a trave que tem lá, ele ganha mais um ponto extra. Então você carrega a bola até o campo do adversário e cruza a linha final. E se cruzou, faz um touchdown. Mas aconteceu em 1964, um jogador chamado Jim Marshall. Ele recuperou a bola, o time adversário perdeu a bola, ele pegou a bola e ele pensou, agora é comigo. E ele saiu correndo, e ele correu cerca de 66 jardas. O campo possui 120, negócio de cerca de 109, 110 metros. Mais da metade do campo, ele correu, alcançou a linha de chegada sem ninguém atrapalhá-lo. Eu não sei se você já viu, mas os jogadores sempre correm e tentam derrubar o outro, né? Para ele não chegar lá. Mas ninguém o atrapalhou, e ele chegou no final, e ele conseguiu. Mas tem um fato inusitado. Ele não percebeu, ele correu ao contrário. Ele correu para o lado do time dele. E ele marcou um gol contra. E ele chegou lá e comemorou. De repente ele notou que ele tinha corrido para o lado errado. Essa é uma das histórias mais famosas do futebol americano, porque o cara correu para o lado errado, marcou um gol contra. E o texto que nós veremos hoje, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre gol contra. Um gol contra que o apóstolo Pedro fez. E que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que está com a bola toda, e a gente acaba marcando gol contra. Pedro vai dizer no verso 29, que nós acabamos de ler, fala assim, eu jamais, ainda que todos escandalizem do Senhor, eu jamais. Pedro tinha certeza que estava no caminho certo, mas estava correndo para o caminho errado. Ele achava que pela própria força, ele ia conseguir evitar o que Jesus falou que ia acontecer. Jesus está falando, todos vocês vão me abandonar. Ele fala, eu? Não, pode todo mundo te abandonar, menos eu. Eu sei que você com certeza já teve amigos, que você pensou assim, esse vai ser meu amigo para o resto da vida, e de repente a pessoa desapareceu da sua vida. E Jesus vai mostrar para nós, que quando o nosso pensamento está nessa autoconfiança, de não pecar, de não fazer algo errado, é um perigo. Porque todos nós podemos marcar um gol contra, como Pedro marcou. Então nós temos que aprender que se depender de nós, nós estamos perdidos, porque nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor para ser salvos, nós dependemos do Senhor para nos manter firmes. E é mais ou menos isso que esse texto quer ensinar para nós, que se dependermos de nós mesmos, nós vamos abandonar Jesus. E Jesus veio justamente para não deixar a gente sair do caminho, ou nos mandar, nos ajudar no caminho certo. Então aprenda com a palavra de Deus, você não fica firme com seu esforço próprio. Você fica firme porque Ele segura na sua mão. Tem um hino antigo que diz, segura na mão de Deus, ainda bem que é Ele que segura na nossa mão, senão nós estávamos perdidos. Então Jesus é o caminho, Ele mostra esse caminho, Ele nos guia nesse caminho. Então eu repito, se você depender de você mesmo, você vai abandonar Jesus. Se eu depender de mim mesmo, eu vou trair Jesus. Mas Ele veio para nos levar para o caminho certo. Esse texto está dividido em duas partes. A primeira delas é que quando nós dependemos de nós mesmos, nós estamos indo para o caminho errado. A gente está perdido. Olha como começa o texto, verso 27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu não sei se você lembra, mas Jesus tinha acabado de celebrar a última Páscoa, e instituída a ceia. E o texto fala que eles estavam indo em direção ao Monte das Oliveiras. O verso 26 vai dizer, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Talvez até já estivessem no Monte das Oliveiras. E Jesus tinha acabado de instituir a ceia, e os discípulos são ensinados mais uma vez sobre a morte de Jesus. Gente, a morte de Jesus é a coisa mais importante que pode ter acontecido nessa terra, porque sem ela nós estaremos perdidos. E vai acontecer, Jesus está avisando que vai morrer e vai acontecer. E Jesus relembra o que aconteceria em poucas horas, mas Jesus quer dar um aviso para eles. E qual vai ser a reação dos discípulos quando Ele avisar isso? O anúncio deve ter sido chocante. Jesus falou, todos vocês se escandalizarão de mim.
A palavra escandalizar aqui é abandonar, cair. Essa palavra no original, traduzida para nós do grego, é cair, abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Só que a palavra do texto é um verbo que está conjugado de uma forma diferente. Vocês vão escandalizar de mim. Tem uma outra versão, na Nova Almeida atualizada, que diz assim: esta noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Tem como mudar a versão aí, Mário? Põe a NAA, isso. Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pode voltar para a revista atualizada de novo. Jesus disse para os discípulos que ia ser uma pedra de tropeço para eles. No capítulo 12, verso 10, ele disse que ele era a pedra angular. Ele falou que ele era a pedra fundamental. E agora ele diz que vai ser uma pedra de tropeço. E a ideia aqui é que haveria um abandono, traição feita pelos discípulos. Jesus, inclusive, cita nesse mesmo versículo uma profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 13, verso 7, diz assim: desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Volta comigo para Marcos 14, 27, que é o mesmo texto. Jesus cita Zacarias. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está dizendo: vocês vão tudo me abandonar. Ou seja, o bom pastor seria ferido, ele está falando dele, o bom pastor do Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não me abandona, mas vocês vão abandonar o bom pastor. Ele está dizendo para eles. As ovelhas vão abandonar, como Zacarias tinha profetizado. E a gente vai olhar para o texto de Zacarias mais para frente, mas Jesus está dizendo, quando ele fosse ferido, os discípulos sumiriam, ninguém ia ficar junto dele. Todos, sem exceção, iam abandonar. E isso não é pouca coisa, irmãos, porque eles ficaram 3 anos andando com ele, 3 anos vendo milagre, 3 anos vendo as coisas acontecendo, e de repente todo mundo abandonou. Por isso que Pedro não concorda e dá uma resposta. Verso 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos te abandonem, te escandalizem, se escandalizem, eu jamais. Como se dissesse: eu aguento. Tem uma modinha no meio dos adolescentes, dos jovens, agora que é assim: confia no pai. Já viu isso? Até no futebol, o menino fala assim: vai bater o beco, confia no pai. Foi isso aqui que Pedro fez. Pedro está dizendo: talvez os 11 não consigam, mas eu jamais vou te trair. Às vezes eu e você temos essa certeza, e eu arrepio só de pensar. Isso aqui eu não caio não. Existem momentos que caímos nisso que Pedro caiu. Isso aqui não me afeta não, eu tenho maturidade para não pecar com isso. Quer ver um exemplo? Assista as séries que tem na internet aí eu assisto série tal, tem pornografia, mas isso não me contamina. Eu tenho maturidade para ver tudo isso sem pecar. Ou então a pessoa que gosta de bebida alcoólica, é um vício para ela, e ela fala assim: não, eu sei meus limites, eu posso beber um pouquinho que eu não vou me embriagar, eu consigo. E para todo tipo de pecado a gente coloca o eu jamais. Que é isso? Nós somos rápidos em dizer: eu jamais trairia minha família, minha esposa, meus filhos. Você acha que esse cidadão que matou os filhos em Itumbiara, e depois se matou, você acha que esse cidadão não estava confiando demais em si? Outro exemplo, quando um homem é casado, e ele tem relacionamento, uma amizade íntima com outras mulheres que não é a esposa dele. Irmãos, isso é um perigo, isso é um perigo. Tudo começa assim, não tem nada a ver. No momento de fraqueza, de tentação, o cidadão vai lá e cai. Eu entendo que uma família, um marido e uma mulher pode ter casal de amigos e ter uma amizade gostosa, mas um homem ter uma amizade íntima com outra mulher que não é a esposa, sendo casado, é um problema sério. E vice-versa, a mulher também. Jesus disse para Pedro: você vai cair sim, você vai me trair, e você vai saber quando o galo cantar. Você vai me negar 3 vezes. Verso 30, de Marcos 14.
Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, mesmo ouvindo de Jesus, insiste com veemência: jamais, ainda que eu precise morrer, que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum. E todos foram na onda dele. Nosso coração, por muitas vezes, é emocionado na hora de responder. Com certeza, alguém falou uma coisa para você falou assim: você pode fazer isso? Posso. Depois eu falei assim: para que eu falei isso? Esse que vos fala, costuma falar muitas vezes assim. Eu aprendi muito com minha senhora a dizer não, porque tudo era sim, 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 sim. Meu Deus do céu. Eu me lembro que teve uma época de carnaval, que eu ministrei 9 vezes em 3 dias. Aceitando convite de acampamento, disso, daquilo, congresso, viajando, voltando. Joab viajou comigo algumas vezes assim, na loucura. Oi? 4 cidades diferentes. Viajando, isso que eu falei. A confiança em nós mesmos é tão grande, que a gente faz promessas às vezes que a gente nem dá conta de cumprir. Nem sabe se vai dar conta. E veja, Pedro, poucas horas depois, vai negar Jesus. Jesus falou, nesta noite. Gente, não dura um dia a palavra de Jesus. E nós que às vezes ouvimos uma mensagem aqui, já sai daqui e faz a coisa errada que você acabou de ouvir no culto, lá fora. Hoje o pastor falou sobre ira, não vou mirar, saiu daqui e já irou com um cara no trânsito. Ou amanhã de manhã, Pedro não esperou nem um dia, ele ia negar Jesus. E nós somos mestres em enganar nós mesmos. A gente esquece das coisas com uma facilidade incrível, irmãos. Esquece. O marido esquece que ama a esposa, começa a olhar para outra mulher de um jeito diferente. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não praticar o que a Bíblia diz, você vai se enganar. Não tem jeito. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria é sábio. Será salvo, perdão. O que anda em sabedoria será salvo. É tolo quem confia no coração. Não é boa ideia confiar no nosso coração. E o mundo está dizendo para nós diariamente, confie no seu coração. Siga seus sonhos. O céu é o limite. Meu Deus do céu. Se você tiver autoconfiança nesse sentido, é ruim. É ruim para você. É importante você pensar a esse respeito. Enquanto a gente vive num mundo cheio de pecado, a gente pode ceder às tentações a qualquer momento. A gente vê gente caindo, você fala assim, fulano jamais trairia a esposa, de repente, pimba. Irmãos, está cheio de exemplos assim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Há uma possibilidade de cairmos sim. Mas eu conheço meus limites, eu sei até onde eu posso ir, gente. Não conhece. Vou dizer uma coisa para você, não conhece. Não conhece. Eu li uma reportagem de 2017, de um homem, o pessoal começou a resgatar a informação por causa desse homem de Itumbiara, começou a resgatar informações do cara que matou toda a família. Ele falou assim, eu nunca pensei que eu fosse capaz de matar alguém. Mas foi um momento de ira, eu fui lá e matei. Fique atento à extensão do nosso pecado, o limite. Por isso, não caia na bobeira de testar limite. Não fica andando na beira do precipício, tendo possibilidade de cair, não. Homem, fique esperto. Eu tenho uma coisa lá em casa que é o seguinte, eu já dei carona para muita gente, no banco de trás, com os vidros abertos. E ligo para a dona Lorena na hora. Estou carregando fulano. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo aqui. Nunca esqueci isso. Eu acho que eu estava aqui no Vale dos Sonhos e meu bem me ligou e falou assim, bateram no carro da Camila. Dá um socorro para ela lá, ela estava lá no Crimeia. Saí eu correndo, fui lá, busquei, a Camila estava nervosa, tinha arrebentado o carro dela. Aí o guincho já estava pegando, eu pus ela no carro, falei, amor, estou com a Mila, estou levando ela para casa. Tá bom. Ligaram para ela. Ligaram para a dona Lorena para falar assim, seu marido está com a morena no carro. Gente, o diabo não brinca de ser diabo.
Aí, na hora que falou, eu falei, é minha irmã, ele foi socorrer minha irmã. Gente, não caia nessa de testar seus limites, ou dizer de forma prepotente, isso nunca vai acontecer comigo. Isso me lembra o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, verso 5. Jeremias 17, 5. Aquele famoso texto, maldito o homem que confia no homem. Quem lembra desse texto? Aí tem gente que fala assim, maldito o que confia na outra pessoa. Não é isso que o texto diz. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A exegese desse texto, a interpretação desse texto é a autossuficiência e a idolatria, confiar demais em si mesmo. Maldito o homem que confia no próprio braço. O povo de Israel estava confiando em si mesmo e nas alianças que eles tinham com o Egito e com a Babilônia. Gente, nós estamos falando de dois lugares que sempre foram contra o povo de Deus, e o povo de Deus estava aliançado com o Egito e com a Babilônia. Mas voltando para o texto de Marcos, seja honesto com você mesmo, e humilde para reconhecer que você tem que estar atento, vigiando o tempo todo. Eu tive um gerente de laboratório, primeiro ele foi meu gerente, depois ele foi gerente do meu irmão. E a gente estava na rua um dia, toda mulher que passava, ele, nossa, eu falava para ele assim, ó, tem Dorflex aqui na pasta, vai te dar torcicolo. Mas muitas vezes eu falei isso para ele ficava rindo. Porque o pecado não brinca em serviço, ele domina. Nós somos cheios de pecado. Em Cristo, nós somos livres da culpa do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado. Tome cuidado, todo mundo pode cair, e isso está dentro do nosso coração para trair, negar, abandonar o Senhor. Não confie na sua própria força. E com isso, eu não estou dizendo que você não tem que ter autoconfiança, como eu falei, numa entrevista de emprego, na hora que você vai fazer uma prova. Não, você tem que ter autoconfiança sim. Todos nós temos essa possibilidade de confiar. Eu estudei, eu confio, inclusive os ímpios. Mas de vencer o pecado e aproximar de Deus por mim mesmo, não, nós não conseguimos. A Bíblia é muito clara nisso para nós jamais conseguiremos. Portanto, evite o que te faz ser tentado. Se a sua fraqueza é bebida, você vai sentar na roda de gente que está bebendo. Se sua fraqueza é mulher, você vai ficar sozinho com mulher. Se a sua fraqueza é a carência que você tem, você vai ficar perto de um cara que você sabe que ele é safado. Gente, cada um é tentado segundo a sua cobiça. Tiago capítulo 1, verso 14 diz isso. Cada um é tentado naquilo que, você não é, tem um cara que falou assim, eu nunca fui tentado com esse negócio de mulher, sempre, mas ele foi tentado com dinheiro. Nós somos fracos, às vezes é melhor fugir do que lutar, tem coisa que tem que fugir, aquela história, a carne é fraca pastor, fraca é a sua desculpa, de ter enfiado a cara envolvido com coisa que não era para envolver. Então fuja e busque crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, a tendência de errar é menor. Então são dois bons conselhos. Existe um bispo inglês que já morreu há alguns anos, John Riley, que ele fala assim, não existe grau de pecado ao qual não possa descer o maior dos santos. Se ele não for sustentado pela graça de Deus e não vigiar e orar, ele vai cair. Não dependa de você, meu irmão e minha irmã. Nós não temos força para vencer o pecado que habita em nós. Não. Isso me leva à segunda coisa que a gente vai ver hoje. Quando nós dependemos de Jesus, há esperança para nós. E eu quero que você volte comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 13, verso 7, que eu citei agora há pouco. Zacarias 13, verso 7. Vamos entender o contexto. O profeta Zacarias diz assim, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá,
o Senhor é o meu Deus. Essa profecia está falando que a espada encontraria o pastor. É uma metáfora para falar da morte de Cristo. Então o próprio Zacarias já estava apontando para Jesus. O Senhor dos Exércitos que está dizendo isso. Aí ele diz as palavras de Jesus em Marcos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas o que não fica tão claro em Zacarias é quem é que fere a espada, o pastor. Ele não determina o sujeito no texto de Zacarias, que vai manejar a espada. Mas quando Jesus cita a passagem, ele muda a conjugação do verbo. Ao invés de fere o pastor, ferirei o pastor. No verso 27 de Marcos 14. E se quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que vai ferir o pastor. Isso aqui está dizendo para nós que quem vai manejar a espada contra Jesus para matá-lo é Deus. Aí você fala assim, que coisa estranha, Deus vai ferir o bom pastor? Sim. A cruz de Cristo não é, em primeiro lugar, obra dos líderes judaicos, ou do pecador, ou de Satanás. Não, todos têm culpa sim. A gente viu em Marcos 14, 21, que Jesus falou: ai daquele porque o filho do homem está sendo traído. Mas o ser humano tem culpa do seu pecado, sim, mas tem uma dimensão diferente para a gente olhar aqui. O próprio Deus leva Jesus para a cruz. Por quê? Porque a morte de Jesus é essencial e necessária para a redenção. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi Ele quem entregou Jesus para morrer. Essa é a maior prova de amor. Romanos 5,8, o texto que é colado na minha mente. Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Jesus. O Cordeiro de Deus precisava morrer para que o povo dele fosse liberto da sombra da morte. Simples. Existem alguns catecismos que foram escritos ao longo dos anos, e em 1563 foi escrito o Catecismo de Heidelberg, que são perguntas e respostas usadas para a igreja para entender o que acontecia. E uma das perguntas é: por que Jesus precisava morrer? Pergunta de criança. 1563 foi escrito para responder isso. Porque era a única forma de pecadores terem pecados perdoados e pagos. A única forma. Isso quer dizer que Deus está no controle de toda a situação. Cristo não morreu com um acidente. Ele não foi um mártir, como eu já vi gente falar. Não. Ele não foi pego de surpresa. Era um plano divino. E não só a cruz. A reação dos discípulos de abandonar Jesus também era um plano divino. Está tudo sob controle. Mas eu quero que você continue comigo em Zacarias. Porque o cordeiro precisa morrer. O cordeiro que precisa morrer também é o pastor que seria ferido em Zacarias. Isso vai acontecer e as ovelhas vão fugir. Vão ficar como ovelhas sem pastor. Zacarias 13, verso 8 e 9. Tem promessa. Nos versos 8 e 9. Ele fala que as ovelhas vão dispersar, mas vai sobrar um remanescente. Gente que vai se salvar. Hoje pela manhã, o Paulo estava ministrando aqui, falando um pouquinho sobre a igreja visível e invisível. Até comentei com a Jandimira depois. E eu tenho conversado isso com as meninas. Que existe na teologia uma divisão para você entender. Existe a igreja visível e a invisível. A visível é a que a gente vê. A invisível são os verdadeiros. Então dentro da igreja visível tem invisível. Mas dentro da igreja invisível está visível. Porque a gente está vendo também. Uma maneira bem simples. O Paulo explicou muito melhor, porque ele detalhou tudo isso. Então te aconselho, vem para a escola bíblica domingo que vem para você aprender essas coisas também. Mas o verso 8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E o que o Senhor vai fazer com essa parte que restar? Verso 9: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Deus vai purificar. Eles vão invocar o nome do Senhor e vão ouvir: é meu povo. E eles dirão: o Senhor é o meu Deus. Eles serão purificados e invocarão o Senhor, e o Senhor vai fazer uma aliança com eles. Veja que o plano de Deus era completo. O pastor vai ser ferido? Sim. Ele precisa morrer, mas por quê? Porque só assim as ovelhas vão dispersar e vão poder ser purificadas. A resposta está lá mesmo no texto. Só assim as ovelhas que abandonam o seu Senhor podem desfrutar de salvação. Porque a morte do pastor, do cordeiro, paga pelo pecado delas. Quando Jesus diz: está consumado, ele está dizendo: está pago.
Por isso que o cristão, que uma vez ele é cristão, ele não pode sair da mão de Deus. Tem gente que fala assim, ai, mas esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, é lógico. A quem Deus realmente salvou, esse não vai se perder. Mas tem uns que vêm e vão, esses nunca foram salvos. Jesus vai continuar essa promessa, voltando comigo para Marcos 14, ele vai continuar essa promessa, eu não sei se você percebeu, mas eu saltei o verso 28. Porque depois que Jesus cita a promessa de Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, olha o que o verso 28 diz, mas depois que as ovelhas dispersarem, está lá, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Esse versículo parece que diz pouco, mas diz muito. Ele começa com uma santa palavra que a gente encontra em momentos críticos nas Escrituras, mas, essa conjunção adversativa, mas, isso muda tudo. As ovelhas serão dispersas, vão abandonar Jesus. E Jesus interpretou que os discípulos o abandonariam após a morte. Mas, mesmo assim, Jesus vai morrer por elas. Gente, essa é a mensagem do Evangelho. Você pode abandonar o Senhor, você pode às vezes escorregar, você pode às vezes falar assim, eu jamais vou fazer isso. Mas mesmo assim, você não merece, Ele decidiu salvar você. Não foi você que encontrou Jesus. Eu tenho uma raiva quando tem gente que fala assim, eu encontrei Jesus. Eu falei, cara, quem que estava perdido? Jesus estava perdido, eu achei Ele. É louco demais isso. Quem estava perdido era eu, foi Ele que me achou. E nós nunca mereceremos, mas Ele se entregou por aqueles que creem. E tem um texto lindo em Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 5, o capítulo todo é lindo. Efésios 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Gente, quem está morto não procura Deus. Você já viu você já foi no cemitério? Essa semana eu estive no cemitério mais uma vez, visitando o pai do irmão, que a gente estava orando por ele, mas ele faleceu. Você já viu morto lá no caixão e fala assim, eu quero Deus, eu escolho Deus? Não tem isso, morto não fala. Verso 2, estávamos mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do espírito, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vem a palavrinha mágica, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É um mas, a palavra que mostra que mesmo quando você era pecador, mesmo quando você era rebelde, Jesus continua o plano dele e entrega a vida por você. Isso é maravilhoso, porque Deus tem algo muito precioso para mostrar para nós. A reação dos discípulos, depois que Jesus ressuscitasse, onde Ele encontraria os discípulos? O verso 28 de Marcos 14 fala para nós, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Galiléia? O que isso significa? Por que Galiléia? Jesus morre em Jerusalém, na Judéia, uma região um pouco distante, mas você lembra onde Jesus recrutou os discípulos? Na Galiléia. Ou seja, a Galiléia é o pontapé inicial do ministério de Jesus. E é mais ou menos como se essa fuga dos discípulos após a morte fosse um indicativo deles pensando, foram 3 anos que pareceram um sonho. Poxa, 3 anos vendo tanta coisa boa, mas agora vamos voltar para a nossa vida comum, né? O Evangelho de João vai dizer até que Pedro fala assim, vou voltar a pescar. Porque se o nosso Senhor morreu, acabou tudo, o sonho acabou. E os discípulos provavelmente pensaram assim. E nós somos assim, irmãos. Nós somos iguaizinhos. É isso que a gente faz quando a gente acha que a coisa depende de nós. Minha salvação depende de mim. Se dependesse, eu estava perdido. A gente fica sem esperança. Se você não tem um Salvador para onde voltar, parece que tudo é um sonho. Mas não vale na prática. Jesus está mostrando para nós que não, que há esperança nele, porque a morte foi vencida por ele, e ele está profetizando que ele vai ressuscitar. Ele não tinha nem morrido, ele já estava falando que depois que eu ressuscitar,
eu vou lá para Galileia. E nós sabemos que ele ressuscitou, e o bom pastor ressuscitou para reunir suas ovelhas dispersas. Sabe? E ele diz, eu quero que você receba o amor dele. Talvez essa seja a parte mais importante do texto. O nosso Salvador sabia que eles abandonariam. Quando Cristo veio ao mundo, ele já sabia que todo mundo ia rejeitar ele. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Já está lá em João capítulo 1. Ele sabia da rebeldia dos pecadores. Mas o mais interessante é que Cristo não se surpreende com isso. Isso aqui você tem que guardar no seu coração. Jesus não se surpreende com seus pecados. Acho que Jesus nunca olhou para ninguém, com certeza nunca olhou para ninguém e falou assim, nossa, eu nunca pensei que o Divaldo faria uma coisa dessa. Nossa, nunca pensei que o Gustavo ia fazer uma coisa dessa. Não. Nós temos essa tendência de surpreender com o pecado. Tem ou não tem? Essa tragédia de Tumbiara essa semana, todo mundo ficou surpreendido. Quando a gente fica sabendo que alguém caiu em adultério, meu Deus, nunca pensei que fulano fosse fazer isso. O pai que abandona os filhos. Fulano que era super correto, entrou em esquema de corrupção. Nós nos surpreendemos. Nós ficamos surpresos com a capacidade de pecar, mas Cristo não. Tem uma frase do Paul Washer, que toda vez que eu leio, ela mexe comigo, que ele fala assim, eu tenho dado inúmeras razões para Cristo não me amar mais, mas nenhuma delas foi diferente, foi suficiente para mudá-lo. Eu piso na bola, mas Ele continua me amando. Ele sabe das coisas, Ele sabe de tudo, e Ele sabe, por causa dessas coisas, que Ele precisou vir salvar a humanidade. O pastor precisava ser ferido, não tinha outro jeito de resolver o nosso problema, era Cristo morrendo. E veja a generosidade dele, ele avisou os discípulos da sua rebeldia antes, vocês vão se rebelar contra mim e vão me abandonar. Onde Jesus estava com eles antes? Numa mesa, comendo junto e se alegrando. Aí eu te pergunto, você ia conseguir fazer isso? Comer com gente que você sabia que ia te trair para você morrer? Queridos, Jesus sabe o seu pecado, seja qual for. Você pode ter mentido, roubado, traído, adulterado. Jesus não se surpreende. Mas isso também não é desculpa para você continuar pecando. E nós olhamos para alguns e dizemos, esse não tem jeito, esse aqui não salva não. Jesus não se surpreende com o nosso pecado. E Ele nos chama para sentar à mesa com Ele, comer com Ele, se alegrar com Ele, comer do corpo e do sangue dEle. A gente sabe que isso não é literal, eu falei isso semana passada, mas é entrar em comunhão com Ele, fazer parte de uma nova vida, de carregar o nome dEle, ter uma aliança com Ele, como Ele tem conosco. Sabe por que você tem que fazer isso? Crer em Jesus, se arrepender dos pecados, abandonar a vida de pecado. Tem uma relação errada na sua vida, consertar ela. Tem um negócio errado, você está envolvido num esquema que está errado, sair dele. Você é uma pessoa infiel em alguns aspectos, consertar isso. Crer que Ele morreu por você na cruz. Se arrepender dos seus pecados e passar a segui-lo. Aquele jogador de futebol americano, Jim Marshall, cometeu aquela gafe terrível, e até hoje ele é lembrado por isso. Esse cara ganhou muitos títulos. Foi o melhor jogador da liga, o MVP que eles usam lá, foi o melhor jogador muitas vezes, mas o nome dele ficou marcado por causa do erro. E eu te falo uma coisa, tem manchas aqui no mundo que não tem como apagar mais. Uma vez que o cara adulterou, ele vai ser conhecido como adúltero ou ex-adúltero a vida toda. O mundo muitas vezes vai lembrar do nosso pecado, mas com Jesus não é assim. E eu quero ir para o texto final para a gente terminar. Isaías 43, Joab, vem vindo para cá, por favor. Isaías 43, 25. Esse texto é lindo. As misericórdias do Senhor, ou a misericórdia do Senhor. Isaías 43, 25. Olha o que o Senhor diz através da boca do profeta. Eu mesmo, sou o que apago as transgressões, as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, eu não me lembro. Queridos, quando você está por conta própria, o pecado vai te dominar. O auto-engano vai encher sua mente. Você vai entrar num caminho de perdição e a consequência dos erros vão te encher de culpa. Culpa dos erros que te levará talvez à loucura, ao desespero. Imagina como é que está a cabeça dessa mulher em Tumbiara.
Ah, o cara fez errado. Sim, mas ela está cheia de culpa nesse momento, com certeza. O mundo não vai ter pena de você, mas quando você se entrega a Cristo e deixa que Ele tome o seu pecado e leve para a cruz do Calvário, há esperança. Porque Jesus não se surpreende com o tamanho do seu pecado. Ele apaga as suas transgressões e Ele te torna justo por causa da justiça dEle e apto para estar no reino de Deus. E melhor, Ele apaga tão bem o seu pecado que diz que Ele mesmo não lembra. Se Deus não lembra, quem somos nós para lembrar? Ele nos dá vida nova. Você deixa de ser um Jim Marshall e passa a ser um filho de Deus, reconhecido pelo sangue que foi derramado em seu favor. Essa é a mensagem do Evangelho. E esse é o único reconhecimento que nos reconcilia com Deus. Você só se reconcilia com Deus se você for conhecido como filho dele, pelo sangue de Jesus derramado por você. O mundo muitas vezes vai lembrar seus erros, mas lembre, o mais importante é que seu nome seja lembrado pelo Salvador Jesus Cristo. Esse mundo hoje que busca só sucesso, sucesso não é ser conhecido, irmãos. Sucesso é chegar no fim e ouvir de Jesus: eu te conheço. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai, obrigado, porque o nosso pecado nesse mundo, apesar de ser tão grande, apesar de nós ferirmos o Senhor tanto com os nossos erros, apesar de ter um coração rebelde, vergonhoso, ainda assim o Senhor se entregou por nós e apaga as nossas transgressões. Oh, Senhor, o mundo pode lembrar dos nossos erros, mas quando o Senhor nos salva de verdade, o Senhor nos carrega contigo por um caminho de santidade, um caminho santo, como Isaías 35 diz, que o louco não vai passar por ele. Pai, obrigado. Obrigado por tão grande salvação que nos alcança. Obrigado pelo seu amor que nos alcança, nos transforma. Ajuda-nos a viver, Pai, olhando para o Senhor, não confiando no nosso braço, não confiando na nossa própria força, mas confiando que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos sustenta. Segura na nossa mão, Pai, como um pai segura na mão da criança que não sabe atravessar a rua. Segura na nossa mão todos os dias, para que nós não traiamos o Senhor, para que nós não vacilemos, como Pedro, que estava ali tão pertinho do Senhor, viu tanta coisa acontecer, mas mesmo assim te abandonou, te traiu. Nós sabemos que tudo estava no seu controle, mas nós já temos a Escritura na mão, a gente não quer vacilar igual eles vacilaram, não. Obrigado porque a tua palavra não esconde erro de ninguém, e muito menos dos apóstolos, que são o fundamento da igreja. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a lidar com o nosso pecado de maneira radical, que o nosso coração seja transformado dia a dia, em nome de Jesus.